Olá, galera do Globoesporte.com. Estou aqui com o Cabral Neto. Grande. A gente vai falar agora sobre o esporte. Tá até indo bem nesse início de temporada, tá conseguindo dar conta de todos os campeonatos, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, final do Pernambucano, mas essa é a questão. É jogo demais e é todo mundo humano ali. O esporte, qual a desvantagem do esporte em estar indo bem em todos esses campeonatos, Cabral? Olha, é incrível, né, falar sobre isso, né? Existe de fato, Eric, desvantagem em ir tão bem tanto campeonato. É claro que não vale a pena você sair de nenhum. Claro. Não vale a pena você sair de nenhum. Mas traz sim transtorno, traz dificuldade física para a equipe. O esporte agora está num momento em que não dá para pensar em poupar mais ninguém. Por quê? Porque o esporte vai para uma semifinal de Copa do Nordeste, o esporte vai para a decisão do Campeonato Pernambucano, o esporte vai para a Copa do Brasil já nas oitavas de final, né, um momento em que o esporte não vive desde 2010, contra um adversário perigoso, que é o Botafogo. Talvez o jogo assim, que ainda abra uma possibilidade do esporte de repente poupar um ou outro, eu não pouparia o time, para poupar um ou outro jogador, seja a volta na Sul-Americana, porque o esporte conseguiu um placar legal na ilha, né? Conseguiu uma vantagem boa na ilha e pode de repente se dar ao luxo de poupar um ou outro atleta, não o time inteiro. Então, veja bem, uma competição tão importante quanto a Sul-Americana, a gente está falando aqui de repente poupar jogador nela, porque é a primeira fase e porque o esporte conseguiu uma boa vantagem. Mas sem dúvida que isso traz problemas e traz dificuldades. É quase que humanamente impossível você conseguir dar conta de 4 competições ao mesmo tempo e nas portas de começar a quinta, que é somente o Campeonato Brasileiro da Série A. Né? Então o esporte de repente pode estar vivendo aí um clima com 4, 5 competições ao mesmo tempo. Então a desvantagem sem dúvida é a questão física, não dá tempo de você se recuperar fisicamente de um jogo para outro. A questão mental, porque você precisa estar nesse tipo de jogo muito concentrado, focado demais nesse tipo de partida e isso também traz alguma dificuldade para as pessoas, né? Há um cansaço mental também, isso é algo comprovado cientificamente, logicamente. Então, assim, essa é outra dificuldade. Além de não dar ao Ney Franco a possibilidade dele treinar a equipe, dele buscar, por exemplo, uma variação tática, por menor que seja, dele buscar uma formação um tanto quanto diferente aqui e ali, dele fazer um teste na equipe. Por exemplo, será que o time do esporte consegue jogar com Raul Prata e com Samuel Xavier, os dois juntos, de alguma forma, de algum jeito? Isso pode surpreender alguma equipe adversária? Será que cabe na minha equipe tirar um atacante tipo o André e deixar o Diego Souza, como ele fez no finalzinho do jogo contra o Náutico, sendo esse falso 9 e eu trazer Lênis para a direita? Ele está testando isso no jogo, né? Então isso é muito ruim, porque no treino você pode parar e mostrar ao jogador que não é isso que ele quer de uma outra forma, de uma forma diferente. Então nem isso o Ney Franco tem direito. Ele decidiu uma vaga contra o Náutico num dia, no outro dia uma representação sem poder fazer o time trabalhar taticamente, no outro dia já é uma viagem para o Rio de Janeiro, já enfrenta o Botafogo na quarta, na quinta-feira já volta para Recife, porque no sábado tem decisão contra o Santa. Então fica tudo muito corrido e o Ney Franco não tem nem sequer a oportunidade de tentar coisas diferentes na equipe. Falando da questão do Pernambucano, vai ter a final agora contra o Salgueiro, o Carcará literalmente voando, sai em vantagem com o esporte. A gente for analisar plantel, claro, o esporte tecnicamente é amplamente superior. Mas essa questão do físico, de poder descansar, o Salgueiro está concentrado ali, tem Série C só depois, como é que fica isso? Existem várias abordagens na hora que você vai falar de um jogo de futebol. Uma delas é a física. A física, o Salgueiro está na frente. Isso não quer dizer que ele vá ter mais condição de vencer a partida. Eu acho, inclusive, que é o contrário. Eu acho que o esporte tem mais condição de ser campeão. Mas no aspecto físico, especificamente falando sobre isso, sim. O Salgueiro jogou poucas partidas nesse mês agora, por exemplo. O técnico Evandro, inclusive, na última partida do Pernambucano, usou o time reserva também. Então, o time titular do Salgueiro fez apenas 3 partidas durante todo o mês, né? E agora vai partir para essa decisão contra a equipe do esporte e vai ter um período para treinar para a primeira partida decisiva, né? Porque no final de semana é a Copa do Nordeste. Então, no aspecto físico, sim, o Salgueiro leva vantagem. Mas é só isso que vai fazer com que um time seja considerado, digamos, favorito? Não. Tem vários outros aspectos. A qualidade individual, o esporte está na frente. Competitividade, o esporte está na frente. Porque o que prejudica também ajuda. O esporte tem esse prejuízo pela quantidade de jogos, mas ao mesmo tempo ele ganha competitividade. Ele ganha esse foco, ganha essa concentração nessas partidas decisivas. No conjunto, o esporte leva vantagem. Na tradição, na força, na ambição que o clube tem, jogadores, torcida e tudo mais, o esporte leva vantagem. Então, em vários aspectos, o esporte leva vantagem. No físico, que foi o que você perguntou, o Salgueiro leva vantagem.
Valeu, Cabral. A gente fica por aqui. Até a próxima.